Olá, boa noite, a paz esteja convosco. Nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega, né? Trazendo hoje, no primeiro dia de janeiro de 2021, uma palavra de meditação da parte de Deus para a nossa vida, uma palavra de Deus para continuarmos, né? Em lutas e também em vitórias, né? Em triunfos, né? Como Paulo diz. Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Nós estamos aqui trazendo, né, como eu tinha anunciado em alguns canais da igreja, uma mensagem com o tema Estou convosco até a consumação dos séculos. Uma promessa de Jesus, né, lá em Mateus 28:20. Um ano tão difícil, com um começo de ano difícil, com a perspectiva de ser até tão difícil quanto, ainda que tenha no horizonte a vacina, né, o restabelecimento de tantas coisas da ordem nacional, a questão econômica, né, do desemprego. Então, nós temos que ter o nosso coração quieto e a nossa fé em Deus, porque Ele que é o nosso sustentáculo, né? Então, nós vamos falar hoje sobre essa promessa, né, e enfatizar, né, o poder de Deus, o poder de Cristo, né, para que nós venhamos ter a fé necessária para, nesses dias de lutas, termos o conforto do Espírito Santo de Deus, o conforto da presença do Senhor, o conforto da presença de Cristo. Então, meus irmãos, é isso que eu queria trazer para os irmãos, né? Queria que vocês abrissem a sua Bíblia, se vocês quiserem ler, né, anotar, nós vamos citar alguns versículos da Bíblia, em Mateus 28:20. Mas eu queria antes, né? Eu vou ler Mateus 28:16 em diante, para que vocês entendam o contexto, né? O contexto que essa palavra ela está inserida, né? Em que contexto está acontecendo isso, né? Então, na minha Bíblia tem aquele capítulo, né, que está falando, Jesus aparece aos discípulos na Galileia, né? Então vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 20:16. E diz o seguinte: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Então, ou seja, antes da morte de Cristo, né, Jesus já tinha designado um lugar de encontro com eles. Muitos não acreditavam, né? Até quando alguém bateu, falando que Jesus estava ali, né? Tem até a história, a famosa história de Santo Tomé, né? Ah, se eu não tocar na mão, na ferida ali, eu não vou acreditar. E Deus vai lá, Jesus ressurreto, mostra a mão, toca, mas fala, bem-aventurado, né? Feliz aqueles que não veem e creem, né? Somos nós. Então a Bíblia diz em Lucas 28:16, né? Que vai falar assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, aquele Cristo, né, vituperado, tido como fraco, nunca foi, né, zombado, né, há dias antes, né, se tu é o meu filho de Deus, desce da cruz, médico, cura-te mesmo, né, que é um provérbio, né, muito utilizado à época pela cultura judaica. Esse Cristo agora é um Cristo glorificado, né? É o Cristo que assentou-se à destra de Deus, não sempre esteve, né? Mas está à destra de Deus e todos os nossos pedidos são em nome de Jesus. Parece um hábito bobo, né? É óbvio que uma pessoa sem esse conhecimento teológico, ela clama a Deus e Deus vai ouvir. Mas nós que somos cristãos, né? Somos ordenados a pedir tudo em nome de Jesus. Que é isso? É uma fiança, né? Como, olha, o único que tem essa autoridade para mover meu coração é um pedido feito em nome do meu filho. Ou seja, em nome de Jesus nós somos justificados, em nome de Jesus nós somos salvos, em nome de Jesus oramos e potestade cai por terra, em nome de Jesus por misericórdia, curas acontecem, ou seja, é um nome poderoso. E ele fala assim,
Portanto, eu li o 18, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, é o que? Isso daí é uma afirmação. E certamente, ou seja, não há a hipótese de uma dúvida aqui. Ou seja, não existe essa hipótese. Certamente, né, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, a primeira palavra, né, é esperança. Esperança no sentido que pode me abalar diante disso, né? Se eu já tenho a convicção que o Senhor vai ser comigo em todos os momentos, como tem sido, né, tem nos guardado, tem permanecido fiel. Então, esse assombro, muitas das vezes que vem na nossa condição humana, né, ele muitas das vezes nos pega por falta realmente até de uma certa credulidade nossa, de um certo, né, ânimo, de estarmos reagindo mesmo à fé ensinada da maneira que não convém. Então nós, em Cristo Jesus, nós temos que ter esta convicção, né? Ele está conosco. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus que perdoou prostitutas, é o mesmo Deus que curou o leproso, é o mesmo Deus que foi atrás do pecador, das pessoas mais distantes de uma luz e de uma mão estendida dos religiosos à época. E enquanto existir esse tempo, né, nós temos que continuarmos, né? Continuarmos, porque ele fala aí de fazer discípulos, ensinando a guardar as coisas que eu vos ensinei. Eu fico muito triste quando a igreja vai para outra esteira, que não venha a ser a esteira da caridade, que não venha a ser a esteira da graça, a esteira de oportunizar aqueles que estão em falta, é uma palavra de redenção. Isso não é o verdadeiro evangelho. O evangelho de Deus é inclusivo, o evangelho de Deus é amoroso, que vai trazer juízo, sim, ao homem, mas o juízo é em cima da desobediência, ou seja, o que temos que apresentar é a obediência, né? É o amor de Deus, e não um rol de mandamentos, não faça isso, não faça aquilo, mas por quê? Como que a pessoa vai lutar contra uma condição carnal que é boa, que é favorável? O homem ama os deleites da carne, todos nós, e vai se associar aos prazeres do Espírito, se não é apresentado a bondade de Deus, né? Que motivação seria esta, né? Então nós temos que realmente pregar a Jesus. Porque quando eu prego a Jesus, eu conheço a Jesus, eu vou deixando as coisas de lá automaticamente. É tão rápido, né? O agir de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, essa mensagem é para esse ano uma mensagem de esperança, de convicção que nunca estaremos só em momento nenhum da história. Então, eu separei aqui um estudo, né, para que nós tenhamos noção, né, do poder de Cristo, do poder de Deus, né? Então, vou ler alguns versículos bíblicos que mostram isso. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 63:1. Quem é este que vem de Edom, de Borja, com vestes tintas de escarlata? Quem é este vestido de esplendor que marcha nas grandezas de sua força? Sou eu quem falo em retidão, poderoso para salvar. Então Deus é poderoso para salvar, né? Deus, ele é essa pessoa que vem realmente com esse estrondor. Mais uma coisa, ele é um Deus perdoador. Mateus 9:6 vai falar o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico: levanta, toma teu leito e vai para casa. Porque ali é uma discussão, né? Quem pode, como que ele pode, né? Ele estava pregando num lugar que a Bíblia diz que era fechado, tanto é que esse paralítico foi posto pelo terraço. Jesus viu a fé daquelas pessoas que levaram esse paralítico até ele, e Jesus atiçar não seria interessante essa palavra, porque no português dá um sinal pejorativo, né? Mas Jesus ali chama o debate, né, a sua divindade, que ele fala: seus pecados estão perdoados. Ou seja, os pecados de Deus, né,
o pecado do homem é muito mais importante que qualquer coisa. Então, só termos os nossos pecados perdoados já é uma dádiva. Então, quando Cristo chama realmente essas pessoas e fala isso, os fariseus religiosos questionam, mas quem pode perdoar pecado é igual Deus. Então, Jesus, e nem era um confronto, né? Eles eram falsos. E como a maioria daqueles que se intitulam tão santarrões. E Jesus lhe fala, olha, o que é mais fácil? Dizer que seus pecados estão perdoados ou paralítico levanta e anda? E ali ele ministrou essa cura espetacular. Então, o que Jesus queria enfatizar? Um poder de amostra? Não. Mostrar que o poder do perdão, desculpa, ele é muito maior do que qualquer bênção possível. E nós tendemos Jesus me perdoou, a não fazer aquele, render realmente tributos a esse grande mistério que foi da graça de nos perdoar e nos redimir. E este ministério, não foi erro de palavra, mistério no sentido que é desconhecido o homem, ministério no sentido que é uma necessidade, uma ordenança para todos nós pregamos, ele tem que ser necessariamente de misericórdia para todo aquele que ele ouve, não de juízo. Infinito, né? O poder de Cristo era infinito, ou seja, não tem fim. Mateus 28:18 diz, chegando Jesus falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós acabamos de ler, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. A gente às vezes vê homens poderosos, geralmente hoje, no nosso padrão de poder, está os líderes mundiais, né? Alguns empresários, né? Principalmente das mídias, né? O Facebook, presidente da Apple, Bill Gates e os vários líderes, o presidente dos Estados Unidos sempre será uma pessoa poderosa. E a gente, caramba, quantas portas se abrem, o que seria um homem desse querer? Mas imagine o poder de Jesus, todo o poder foi me dado do céu e da terra. O poder de Jesus, né, ele transcende benefícios humanos. Um homem desse tem uma dor de cabeça mortal, morre, tem um infarto, morre. Ou seja, Jesus venceu a morte. O poder de Deus está sobre este mundo, um mundo espiritual, um mundo vivo, orquestrado, inteligente, que milita contra a vida do homem, espalhando guerras, doenças, potencializando verdade, muitas das vezes, né? Ou na sua maioria, aquilo que nós temos de mal, mas vem nos atacar, né? Vem realmente causar todo tipo de espécie de dor. O mal existe, né? O mal existe, Satanás existe. Então, e suas hostes malignas lutam contra a nossa família, lutam contra o nosso município, contra o nosso estado, contra o nosso país, lutam contra tudo aquilo que Deus instituiu, principalmente a família. Então, essa é a segunda. Sobre a natureza, ou seja, como eu disse, o poder de Cristo está acima de todas as coisas. É o que a Bíblia diz em Lucas 8:25. Então ele perguntou, onde está a vossa fé? Eles temendo, maravilhados, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas lhe obedecem? Então esse é o nosso Deus, um Deus que está acima de todas as coisas. Sinto muito falar, né? Os cristãos foram muito ridicularizados com o coronavírus, mas no sentido de muitos, infelizmente, né, potencializarem falsas promessas de cura. Mas Deus ainda está fazendo muito milagre. Muitas pessoas estão vencendo, né, o coronavírus, que tinham ali um diagnóstico de morte e foram salvos pelo poder de Deus. Muitas pessoas, eu presenciei 3 a 4 pessoas, uma que não tem, sabe, acho que até comida na boca recebe, pegou coronavírus, foi assintomático. Então, nós temos que crer que Deus está nos ensinando algo. Não é por falta de poder, não é por falta de não querer. Essa vontade permissiva, né, foi em decorrência de alguma coisa, né, que nós temos que saber. Será que nós melhoramos? Né? Tinha uma charge, né, que eu achei interessante. Eles falavam que os pobres iriam saquear mercados, né, as lojas, mas foram os ricos, né, que roubaram, os milionários. Aumentaram sua fortuna, e é óbvio, não estou falando que eles roubaram, mas de alguma forma se locupletaram. E o poder público, né, principalmente do Brasil, países da América Latina, América do Sul, mostrando desvio de verbas, uma coisa assim nojante. Então,
Não é a questão de Deus poder ou não poder. Deus está acima de todas as doenças. Deus está acima de tudo que é questão da natureza. Agora, enquanto estivermos nessa terra, estaremos debaixo de muita luta. De dar vida, o poder de Deus também é de dar vida. É o que a Bíblia diz em João 10:18. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la, autoridade para tomá-la. Eu mando. Este mandato eu recebi do Pai. Porque é uma coisa interessante, né? Que quando estudam-se Jesus, Jesus não foi assassinato, né? Ou seja, o criminalista trabalha nem com esse termo, mas de mídia, né? Não houve um homicídio de Jesus, ele entregou a sua vida. Há uma diferença em eu dar alguma coisa a você e você tomar. Então, aquele Cristo que Herodes fala, não, você está vendo que se eu quisesse, né? Eu te soltava, nenhum poder que é dado se do alto não for. Se eu orasse a Deus, sabe, uma legião de anjos desceriam. Então, Jesus, ele tem o poder sobre a vida. Ó, Jesus tem o poder para salvar, o poder para perdoar, o poder infinito, o poder sobre a natureza, o poder sobre a vida, né? De dar a vida. Olha que coisa interessante em João 17:2 também, que diz assim: pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todo o que lhe deste. Então, Jesus é sobre isso, né? De obras maravilhosas, Atos 10:38, olha o que diz. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, olha o poder de Deus. É este mesmo poder que ele fala no nosso tema: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meu irmão, não é qualquer coisa. Deus, ele é conosco. Demonstrando na sua ressurreição. A ressurreição foi a maior demonstração de poder de Deus, né? Romanos 1:4, que Paulo diz: e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é seu Senhor também? Espero que sim. Poder de Deus, né? Algumas referências, né? Para mostrar um aspecto da Trindade. Eu podia também falar do poder do Espírito Santo. 1 Crônicas 29:12 diz: riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Os céus não estão em crise. Quando você preste atenção, olhar o mercado financeiro destroçado, sua oportunidade de emprego, coloque a sua fé no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer ressurgir riquezas, livramento, socorro, emprego e o nosso pão nosso de cada dia. Nós seremos guardados com dignidade. Eu estou convosco até a consumação do século, mas com dignidade. Teremos roupas, teremos vestimenta, nada nos faltará, ainda que o cenário venha a ser dos piores, né? 2 Crônicas 25:8 diz: ainda que vás e lute valentemente na batalha, Deus te fará cair diante, só virar aqui a Bíblia, diante do inimigo, pois Deus tem o poder para ajudar e para fazer cair, mostrando aquelas pessoas tão gabaritadas, principalmente o retrato da classe média alta, né? Tão autossuficiente de si. Primeiro, se você chegou a algum lugar, parabéns, passou no cargo de magistrado, delegado, promotor, Deus te sustentou. Se você for agnóstico, até um direito seu, ele me sustentou, não, fui eu que estudei, mas nós cremos que quem te deu a saúde, a vida, foi Deus. Se você hoje é um médico, uma pessoa bem-sucedida, um engenheiro, um advogado, um empresário, é muito legal a tua história de luta. Não tem uma pessoa que chegou ao lugar sem ir. Mas lembre-se, é Deus que dá a batalha. Se você conseguiu alguma coisa, foi porque o Senhor te guardou, o Senhor te amou, o Senhor te gerou. Tantas pessoas aí falecem, novas, cheias de planos, e muito mais potencial do que eu e você, e não chegam a lugar nenhum. Porque o que determina o sucesso do homem é a bondade e a caridade de Deus. Coloque o Senhor na frente de todas as coisas, em nome de Jesus. Salmo 62:11. Uma coisa ele diz 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Eu vou repetir, igreja, como se eu estivesse pregando
Está com as pessoas, com os irmãos dando glória a Deus. Uma vez, uma coisa Deus disse, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. E eu encerro com Romanos 16, 25, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que deste, aquele que é poderoso para vos confirmar. Deus, ele vai te confirmar. Deus, ele vai te guardar. Deus, ele vai te proteger. Receba essa palavra de fé. Creia que é um novo ano. Creia que é um marco, né? Creia que são novas oportunidades. E eu, declaro diante do Senhor e da sua presença que cada pessoa que ouvir essa palavra vai sentir algo da parte de Deus, porque não é de um homem, é do Senhor. Tenha um excelente 2021. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Agradeça mais, glorifique mais, tenha metas mais simples, curta-o agora e seja uma bênção na mão de Deus. Amém? Vou estar orando com você. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado por toda a sua bondade, por toda a sua caridade. Eu entrego cada vida que está em tuas mãos. Dê-nos um ano abençoado. Guarda o nosso presidente, guarda esse país, governadores, municípios. Ajuda essa vacina a vir. Ajuda a nos restabelecermos na nossa humanidade, na nossa mente. Se eu nunca vi a patologia tão grande em crianças, entrando em depressão, em ansiedade, Senhor. Pessoas não estão dando cabo dessa nova modo de ver o mundo. Ó Deus, resgata a nossa saúde emocional, nossa saúde física e venha fazermos continuar vivendo. Essa é a minha oração para todos que possam estar ouvindo e mesmo aqueles que não ouçam. Seja abençoado, seja feliz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito.